Hoje não, Carlos. Estou com dor de cabeça. Meu nome é Carlos e tenho 34 anos. Trabalho como supervisor de turno na Halird Design, uma empresa de manufatura em São Paulo, capital. Minha esposa, Isabel, vinha repetindo essas mesmas palavras há 3 meses seguidos. 3 meses se afastando, de enxaquecas repentinas, de arranjar desculpas para dormir no quarto de hóspedes. Eu estava parado na porta do nosso quarto, observando ela pentear os cabelos em frente à penteadeira. Ela evitava meu olhar no espelho. A mulher com quem casei 5 anos atrás costumava me puxar para perto quando eu chegava do trabalho. Agora ela se encolhia quando eu tocava seu ombro. Você está ouvindo uma linda história de amor e vingança. Por gentileza, se inscreva no canal e comente de que região você é. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Isabel, precisamos conversar sobre isso. Sobre o quê? Ela largou a escova rápido demais. Sua mão tremia levemente e eu percebi como suas unhas estavam roídas. Tinha um hábito que ela tinha abandonado anos atrás. Sobre nós. Sobre o que quer que esteja acontecendo aqui. Ela se virou para me encarar e por um segundo eu vi algo em seus olhos. Medo talvez ou culpa, mas então ela sorriu aquele sorriso ensaiado que vinha usando ultimamente. Um sorriso que não chegava aos olhos, que não formava as pequenas rugas de expressão que eu tanto amava. Não está acontecendo nada, Carlos. Estou apenas cansada do trabalho. Isabel trabalhava como recepcionista na Glenfield Elétrica, no centro. Mesmo emprego que tinha há 2 anos. Mesmo horário, mesma rotina. Ela sempre dizia que gostava da previsibilidade, da segurança de saber exatamente o que cada dia traria. No entanto, de repente estava exausta todas as noites. Suas olheiras pareciam mais fundas, mas seu rosto tinha um brilho estranho, quase como se ela estivesse guardando um segredo emocionante. Você está cansada há 3 meses. Marquei uma consulta com o Dr. Silva na semana que vem. Talvez eu precise de vitaminas ou algo assim. A maneira como ela falou aquilo pareceu ter um roteiro por trás, cada palavra cuidadosamente escolhida. Eu assenti, mas algo frio se instalou no meu peito. O apartamento de repente pareceu menor, as paredes mais próximas. Eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio da sala, cada segundo marcando a distância crescente entre nós. Naquela noite, fiquei acordado ouvindo ela respirar na escuridão. O som era diferente, mais profundo, mais pesado. Quando ela tinha começado a dormir tão profundamente? Quando tinha parado de falar durante o sono? Quando minha esposa havia se tornado uma estranha? Na manhã seguinte, a encontrei no banheiro às 6 da manhã, curvada sobre o vaso sanitário. Ela não me ouviu subindo as escadas. O som dos engasgos ecoava pelas paredes de azulejo frio. Isabel? Ela se endireitou bruscamente, limpando a boca com as costas da mão. Seu rosto estava pálido, gotículas de suor na testa. Carlos, você me assustou. Você está doente. Algo que comi ontem à noite. Aquela comida chinesa devia estar estragada, mas nós tínhamos comido a mesma refeição. Eu me sentia bem. Lembrei perfeitamente de dividirmos o yakisoba e o rolinho primavera, rindo de algo bobo na televisão. Parecia uma cena de outra vida agora. Ela passou por mim já vestida para o trabalho. Uma blusa nova que eu não conhecia, mais solta que seu estilo habitual. Preciso sair mais cedo hoje. Reunião importante com o cliente. Assisti ela pegar a bolsa e as chaves. Em 5 anos de casamento, Isabel nunca havia mencionado um único cliente pelo nome. A Glenfield Elétrica não era esse tipo de empresa. Era uma pequena firma de distribuição de materiais elétricos, com 1 dúzia de funcionários no máximo. Depois que ela saiu, fiquei na nossa cozinha bebendo café da caneca que ela me deu no nosso 3º aniversário. Dizia em letras desbotadas, melhor marido do mundo. A ironia não passou despercebida. Algo estava errado. Cada instinto que eu tinha estava gritando isso. O cheiro do café parecia amargo demais. O sol da manhã entrando pela janela parecia acusador. Mas eu precisava de provas antes de agir. Eu não fazia ideia de quão erradas as coisas realmente estavam. Conheci Isabel no casamento do meu primo Miguel, 6 anos atrás. Ela era amiga da noiva, rindo de algo que minha tia tinha dito. Quando ela sorria, seu rosto inteiro se iluminava como uma lamparina acesa em noite escura. Eu soube que queria conhecê-la melhor. Nosso namoro foi simples e honesto. Jantares em restaurantes modestos, passeios de fim de semana para Campos do Jordão.
noites tranquilas assistindo filmes no sofá dela. Ela tinha 26 anos então, trabalhando meio período enquanto terminava sua graduação em administração. Eu tinha 29, já estabelecido na Halird Design, pronto para construir algo com alguém. Nos casamos numa cerimônia pequena na igreja de Santa Cecília. Os pais dela vieram do interior. Minha família encheu 3 bancos. Isabel usava o colar de pérolas da minha avó e chorou durante nossos votos. Sua voz tremeu quando disse sim, e eu lembro de pensar que nunca tinha visto nada tão bonito quanto aquelas lágrimas escorrendo por suas bochechas. Os primeiros 3 anos foram bons. Compramos o apartamento na Rua das Acácias com a ajuda do meu pai, que trabalhou na construção civil a vida toda e me ensinou o valor de possuir algo sólido. Isabel plantou rosas na jardineira da varanda. Eu consertei o chuveiro e pintei as paredes de um tom de azul que ela escolheu em 3 visitas diferentes à loja de tintas. Falávamos sobre filhos. Não imediatamente, mas algum dia. Isabel queria estabelecer sua carreira primeiro. Eu respeitava isso. Tínhamos tempo, ou pelo menos eu pensava que tínhamos. Mas este ano, as coisas mudaram de maneiras que eu não conseguia nomear. Pequenas coisas no começo. Ela parou de perguntar sobre meu dia. Parou de deixar bilhetes na minha marmita. Começou a trabalhar até tarde 2 vezes por semana. Depois 3 vezes. Quando sugeri jantar no Romanos, nosso restaurante italiano favorito, ela disse que não estava com vontade de comida pesada. Quando comprei ingressos para ver o Corinthians jogar, ela lembrou de um compromisso de trabalho. Quando minha irmã Vitória nos convidou para o almoço de domingo, Isabel de repente tinha planos com sua amiga de faculdade, Sofia. A intimidade desapareceu gradualmente, depois de uma vez só. Primeiro ela estava cansada demais, depois estressada demais, depois ocupada demais planejando algum objetivo futuro indefinido. Que objetivo? Eu tinha perguntado 2 semanas atrás. Apenas coisas, Carlos. Você não entenderia. Aquilo doeu. Doeu como uma facada lenta entre as costelas. Em 5 anos ela nunca tinha me dispensado daquele jeito, como se eu fosse um estranho incapaz de compreender sua vida complexa. Comecei a prestar atenção em detalhes. O telefone dela sempre virado para baixo agora. Sua agenda de repente imprevisível. Suas roupas mais novas e caras do que seu salário deveria permitir. Uma vez eu vi uma tag de preço esquecida numa blusa, o valor me fez engolir em seco. Na quarta-feira passada, ela chegou em casa cheirando a colônia. Não a minha. O cheiro era amadeirado, caro, marcante. Quando perguntei sobre isso, ela disse que o elevador do trabalho estava quebrado e ela teve que dividir carona com um colega chamado David. David da contabilidade. Não David do almoxarifado. Mas a Glenfield Elétrica não tinha almoxarifado. Eu sabia porque tinha deixado o almoço esquecido da Isabel lá uma vez. O prédio era estritamente escritórios. Um andar térreo e mais 2 andares de salas administrativas. A mentira ficou entre nós como uma terceira pessoa no jantar. Aquela noite ela dormiu no quarto de hóspedes de novo. Disse que não queria me perturbar com seu mexer e revirar. Eu estava começando a perceber que minha esposa era uma estranha. A pergunta era, quem ela tinha se tornado? A verdade me atingiu numa tarde de quinta-feira, no início de outubro. Estava organizando nosso arquivo, procurando os papéis de garantia da geladeira, quando encontrei o recibo. Estava enfiado atrás dos nossos documentos de seguro, dobrado pequeno como se alguém tivesse tentado escondê-lo. Planned Parenthood, unidade da Zona Sul, datado de 6 semanas atrás. Minhas mãos gelaram. O papel parecia queimar entre meus dedos. O recibo era para um teste de gravidez e consulta. Resultado positivo documentado em letra clínica pequena. Semanas atrás, era exatamente quando Isabel parou de querer que eu a tocasse. Quando começaram as dores de cabeça convenientes. Quando nosso quarto se tornou território proibido. Sentei na nossa cama encarando aquele pedaço de papel. Tudo de repente fez sentido. A náusea matinal que ela tentava esconder. A aversão repentina ao vinho no jantar. Ela que adorava sua taça de tinto aos sábados. A maneira como vinha protegendo o estômago quando me abraçava para se despedir. Minha esposa estava grávida, mas não tínhamos sido íntimos em 3 meses. A matemática era simples e brutal. Isabel estava carregando o filho de outro homem. Não gritei, não joguei nada. Apenas sentei ali deixando a realidade se instalar em meus ossos como cimento molhado endurecendo.
A mulher que eu amava, a mulher com quem construí uma vida, me traiu da maneira mais profunda possível. E ela estava planejando passar o bebê de outro homem como o meu. O ventilador do teto girava em círculos lentos acima de mim. Contei cada rotação, tentando processar o impensável. 23 rotações até conseguir respirar normalmente de novo. Pensei em confrontá-la imediatamente, exigir respostas, fazê-la admitir o que tinha feito. Mas algo me parou. Talvez fosse orgulho, talvez fosse estratégia, ou talvez eu apenas precisasse de tempo para descobrir como respirar de novo. Em vez disso, coloquei o recibo de volta exatamente onde o encontrei. Dobrei com o mesmo cuidado meticuloso que Isabel havia usado, cada vinco perfeitamente alinhado. Se ela queria jogar esse jogo, eu jogaria também. Mas eu jogaria para vencer. Aquela noite, Isabel chegou em casa com comida chinesa para a viagem e agiu como se nada tivesse mudado. Ela até sugeriu assistirmos um filme juntos, algo que não fazíamos há meses. Como foi seu dia? Ela perguntou, acomodando-se ao meu lado no sofá. O calor do corpo dela tão perto me fez sentir simultaneamente confortado e traído. Bom, respondi. E o seu? Corrido. O Dr. Silva quer fazer alguns exames na semana que vem. Apenas rotina. Assenti e sorri, mas por dentro já estava planejando. O filme passava na tela. Uma comédia romântica boba, mas eu não processava nada. Minha mente estava traçando movimentos como num jogo de xadrez, pensando 3, 4, 5 passos à frente. Se Isabel achava que podia me manipular, estava errada. Se achava que eu criaria o filho de outro homem sem saber a verdade, estava enganada também. Eu sempre fui paciente. Era uma das minhas forças. Isabel costumava dizer que era o que mais amava em mim, como eu pensava as coisas antes de agir. Ela estava prestes a aprender exatamente quão paciente eu podia ser. E quão letal essa paciência podia se tornar quando transformada em arma. O jogo tinha começado. E Isabel não fazia ideia de que eu já estava 3 jogadas à frente. 2 semanas depois de encontrar o recibo, fiz meu primeiro movimento. Isabel, tenho pensado sobre o que você disse sobre começar uma família. Ela ergueu o olhar do prato de ovos, o garfo a meio caminho da boca. Estávamos tomando café da manhã num sábado de manhã, algo que não fazíamos há meses. A luz do sol entrava pela janela da cozinha, criando padrões dourados na toalha xadrez que minha mãe nos deu de presente de casamento. O que sobre isso? Talvez devêssemos parar de esperar. Talvez devêssemos tentar agora. A cor sumiu do rosto dela. Ela colocou o garfo no prato com cuidado, como se ele pudesse quebrar. O som do metal contra a porcelana ecoou alto demais no silêncio súbito. Agora, Carlos, eu pensei que tínhamos concordado em esperar até eu conseguir aquela promoção. Que promoção? Você nunca mencionou uma promoção. Deixei a pergunta pairar no ar entre nós, observando cada microexpressão no rosto dela. Ela mexeu no guardanapo, dobrando e desdobrando as pontas. Bem, não é oficial ainda, mas o Sr. Ferreira deu a entender que pode haver uma vaga na gerência em breve. Outra mentira. Eu tinha ligado para a Glenfield Elétrica na sexta-feira, fingindo ser um fornecedor. Não havia nenhum Sr. Ferreira. A empresa tinha 12 funcionários no total, todos os quais eu podia nomear. Eu tinha anotado cada nome numa lista, verificado 2 vezes. Ferreira não estava lá. Quanto tempo você acha que isso vai levar? Não sei. Talvez 6 meses, talvez mais. 6 meses. Exatamente quando a gravidez dela se tornaria impossível de esconder. Quando a barriga começaria a crescer de verdade, quando as roupas largas não seriam mais suficientes. Acho que devemos tentar agora, insisti, inclinando-me para a frente. Não estamos ficando mais jovens. Meu pai sempre dizia que o tempo certo é quando você decide que é. E eu decidi. Isabel se levantou abruptamente, sua cadeira raspando contra o piso da cozinha. O som foi como unhas numa lousa, fazendo meus dentes se arrepiar. Preciso tomar banho. Sofia e eu vamos fazer compras hoje. Que horas você volta? Não sei. Tarde. O cheiro do shampoo dela ficou no ar depois que saiu, aquele aroma de morango que costumava me fazer sorrir. Agora só me lembrava de todas as mentiras envoltas em perfume doce. Depois que ela saiu, sentei no meu carro na garagem por 20 minutos pensando. O volante estava quente sob minhas mãos, o couro aquecido pelo sol paulistano. Então dirigi até a biblioteca pública na Avenida Paulista e usei o computador deles.
Não podia arriscar deixar rastros no meu histórico de navegação em casa. Pesquisei detetives particulares, advogados de divórcio, procedimentos de teste de DNA. Anotei tudo num bloco legal, escrevendo tudo na minha caligrafia cuidadosa. Cada palavra era uma arma que eu estava forjando, cada informação uma munição para a batalha que viria. Quando Isabel chegou em casa naquela noite, eu tinha um plano. Como foram as compras? Perguntei sem erguer os olhos do jornal que fingia ler. Boas. Sofia me ajudou a escolher algumas roupas novas para o trabalho. Ela me mostrou uma sacola da Riachuelo, 3 blusas folgadas e uma calça com cós elástico. Roupas de gestante disfarçadas de roupas normais. Eu conhecia as técnicas. Minha irmã Vitória tinha usado as mesmas quando estava grávida de seus gêmeos. Estão bonitas, eu disse. As cores combinam com você. Naquela noite, ela dormiu na nossa cama pela primeira vez em semanas. Até me deixou abraçá-la, embora tenha ficado tensa quando toquei seu estômago. Senti um leve arredondamento ali, quase imperceptível. Mais real do que qualquer recibo poderia ser. Carlos, sim? Você já pensa no futuro? Sobre como você quer que nossa vida seja? O tempo todo. Meu coração batia pesado no peito. Cada batida uma contagem regressiva para algo inevitável. O que você vê? Fiquei quieto por um longo momento, escolhendo minhas palavras como se escolhesse pedras para construir um muro. Vejo honestidade, disse finalmente. Vejo 2 pessoas que confiam uma na outra completamente, sem segredos, sem mentiras. Ela ficou em silêncio depois disso. Pude sentir sua respiração mudar, ficar mais superficial. Na escuridão do quarto, parecia que estávamos a quilômetros de distância, embora nossos corpos estivessem tocando. Na segunda-feira seguinte, tirei meio-dia de folga do trabalho e dirigi até o centro de São Paulo. Encontrei com uma advogada chamada Patrícia Duarte, que se especializava em direito de família. Ela estava na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e olhos gentis, que provavelmente tinham visto todo tipo de traição. Seu escritório cheirava a café velho e papel, o cheiro de realidades sendo desfeitas e refeitas. Preciso saber minhas opções, disse a ela. Ela ouviu enquanto eu explicava a situação. A gravidez, a linha do tempo, as mentiras. Cada palavra que saía da minha boca tornava tudo mais real, mais dolorosamente concreto. Você quer salvar seu casamento? Ela perguntou, as mãos entrelaçadas, sobre a mesa de mogno polido. Quero saber a verdade primeiro. Sem verdade não há casamento para salvar. Ela assentiu. Faça o teste de DNA, mas seja esperto. Não deixe ela saber que você suspeita de nada, até ter provas. E sobre o timing, se ela está com 6 semanas, o teste de DNA pode ser feito a partir de 9 semanas, através de uma simples coleta de sangue, não invasivo. Ela nunca saberia, a menos que procurasse especificamente por isso nos registros médicos. Mas vai custar, e você precisa estar preparado para o que pode descobrir. Já estou preparado, menti. Ninguém está realmente preparado para ter sua vida destruída. Saí do escritório dela com cartões de visita e panfletos, tudo o que precisava para me proteger legalmente. Mas primeiro, precisava deixar Isabel mostrar suas cartas. Precisava que ela se sentisse segura, confiante, vitoriosa. Só então eu viraria a mesa. Naquela noite ela estava inusualmente afetuosa. Fez meu jantar favorito, feijoada completa com couve e farofa. Perguntou sobre meu dia e realmente ouviu a resposta, seus olhos nos meus, assentindo nos momentos certos. Era uma performance magistral. Eu te amo, Carlos, ela disse enquanto limpávamos a cozinha. A espuma do detergente fazia bolhas iridescentes na luz fluorescente. Eu te amo também. Era a verdade, o que tornava tudo mais difícil. Ainda amava a mulher com quem casei. Mas essa mulher talvez tivesse sido uma mentira desde o início. Ou talvez ela tivesse existido uma vez e simplesmente desaparecido, substituída por essa estranha que compartilhava seu rosto. 3 dias depois, Isabel fez um anúncio. Vou visitar minha irmã Helena no Rio este fim de semana. Ela está tendo alguns problemas no casamento. Preciso estar lá para ela. Isabel não tinha uma irmã chamada Helena. Tinha uma irmã, Patrícia, que morava em Curitiba e estava feliz casada há 8 anos. Eu tinha conversado com Patrícia no mês passado, no aniversário da mãe de Isabel. Ela tinha mencionado planos de viajar para a Disney, não de ter problemas conjugais.
Por quanto tempo você vai ficar? Só sábado e domingo. Vou dirigir sábado de manhã e voltar domingo à noite. Assenti como se acreditasse. Mande um abraço para a Helena. Diga que estou torcendo por ela. Naquele sábado, eu a segui. Me senti como um personagem daqueles programas de televisão que Isabel gostava de assistir, mantendo 3 carros de distância na Marginal Pinheiros, usando óculos escuros e um boné de beisebol como algum tipo de detetive amador. Meu coração batia tão alto que eu podia ouvi-lo acima do som do motor. Isabel não dirigiu para o Rio. Ela dirigiu 30 minutos até um condomínio em Santo André e estacionou em frente a uma casa modesta na Rua dos Lírios. Um homem saiu para encontrá-la. Alto, porte atlético, cabelo escuro com algumas mechas grisalhas nas têmporas. Ele a beijou na entrada como se estivesse esperando por ela, como se ela pertencesse ali. O beijo foi longo e íntimo, o tipo de beijo que ela não me dava há meses. Estacionei do outro lado da rua e tirei fotos com meu celular. A placa do picape vermelha dele, o número da casa, a maneira como Isabel derreteu nos braços dele, como se pertencesse ali, como se aquele fosse seu verdadeiro lar. Cada foto era uma punhalada, mas eu continuei clicando. Evidência. Eu precisava de evidência. Eles entraram juntos. Esperei 2 horas, sentado no calor sufocante do carro. O sol batia no para-brisa, transformando o interior numa sauna. Suor escorria pelas minhas costas, mas eu não podia ligar o ar-condicionado e arriscar chamar atenção. Então fiquei ali, cozinhando, observando e esperando. Finalmente dirigi para casa. Cada quilômetro de volta parecia mais longo que o anterior. Naquela noite pesquisei o endereço. A casa pertencia a alguém chamado Tiago Rodrigues, 36 anos, empregado como empreiteiro na construtora Silva. Nenhuma esposa listada nos registros públicos, sem filhos. Solteiro, livre, disponível para destruir casamentos. Isabel chegou em casa domingo à noite, com sacolas de compras de outlets do Rio e histórias sobre os problemas conjugais da Helena. Ela está pensando em terapia de casal, Isabel disse, tirando um lenço novo da sacola. Eu disse que poderia ajudar, que comunicação é fundamental. A hipocrisia era impressionante. Você contou para ela sobre nós, sobre nossos planos de começar uma família. Isabel hesitou por apenas um segundo. Não, o timing não pareceu certo. Ela está tão frágil agora. Na manhã de segunda-feira, liguei dizendo que estava doente e dirigi de volta para Santo André. Esperei do outro lado da Rua dos Lírios até Tiago Rodrigues sair às 7h30. Então o segui. Ele parou numa cafeteria na Avenida Industrial. Entrei depois dele e pedi um café. 2 pessoas atrás dele na fila. O cheiro de café fresco e pão torrado deveria ser reconfortante. Mas meu estômago estava embrulhado. Ele estava no telefone falando baixo. Peguei fragmentos da conversa. Disse ao marido que ela quer começar a tentar. Mais algumas semanas até ela poder contar para ele. O bebê vai parecer dele se cronometrarmos direito. Meu café tinha gosto de cinzas. Deixei no balcão e saí. O ar lá fora parecia mais limpo. Mas meus pulmões ainda não conseguiam pegar ar suficiente. O quadro estava ficando mais claro. Isabel e Tiago tinham um cronograma. Ela me manteria na linha por mais algumas semanas. Depois anunciaria a gravidez como uma surpresa feliz. Até lá, estaria avançada o suficiente para que as datas parecessem razoáveis. Eu seria esperado para celebrar, ficar animado em me tornar pai, começar a planejar nosso futuro juntos. Enquanto isso, eu estaria criando o filho de Tiago Rodrigues e nunca saberia a verdade, a menos que eu parasse isso primeiro. E eu ia parar. Naquela tarde, marquei consultas. Primeiro com um detetive particular chamado Roberto Silva, especializado em casos de infidelidade. Depois com um laboratório de testes de DNA que oferecia serviços discretos. Quão rápido vocês podem ter resultados? Perguntei ao técnico de laboratório. Uma vez que tenhamos as amostras, 48 horas para teste de paternidade padrão. E vocês podem fazer isso sem a mãe saber. Desde que você seja o marido legal e possa fornecer amostras suas e da criança, sim. Mas a criança ainda não tinha nascido, e eu precisava de provas antes que Isabel fizesse seu anúncio. Tinha uma opção. Era arriscada, mas era a única maneira de ficar à frente do cronograma dela.
Eu ia fazer Isabel pensar que eu não suspeitava de nada enquanto reunia evidências suficientes para destruir completamente sua história. E quando chegasse a hora, quando ela finalmente revelasse sua grande mentira, eu estaria pronto com minha própria revelação. A oportunidade veio na quinta-feira seguinte. Isabel tinha outra reunião tarde agendada no trabalho. Eu sabia agora que significava outra visita a Tiago Rodrigues. Desta vez eu estava pronto. Passei a semana me preparando. Roberto Silva, o detetive particular, me forneceu um rastreador GPS menor que uma moeda. Prendi-o no carro de Isabel enquanto ela tomava banho naquela manhã, minhas mãos tremendo levemente enquanto trabalhava. Também instalei um software no nosso laptop compartilhado que rastrearia sua atividade na internet. E abri uma conta bancária separada apenas em meu nome. Precisava proteger meus ativos, porque quando essa bomba explodisse, eu não queria perder tudo que construí. Quando Isabel saiu para sua reunião, dei a ela 10 minutos de vantagem. Depois comecei a seguir o sinal GPS no meu telefone. Ela foi diretamente para a casa na Rua dos Lírios. Estacionei 4 quadras de distância e voltei a pé, ficando nas sombras das árvores que ladeavam a rua. Através da janela da frente, pude vê-los juntos no sofá, a cabeça de Isabel no ombro dele, a mão dele descansando em seu estômago. No meu filho. Não, meu filho. O filho dele. Eles pareciam um casal planejando seu futuro. Meu futuro, o que estava sendo roubado de mim. Tirei fotos de múltiplos ângulos, fotos claras de seus rostos. Timestamps provando quando Isabel deveria estar no trabalho. A luz dourada do entardecer os iluminava perfeitamente, como se o universo estivesse conspirando para me dar as provas que eu precisava. Então caminhei de volta para meu carro e liguei para Roberto Silva. Preciso que você faça uma investigação completa de antecedentes sobre Tiago Rodrigues, disse. Histórico de emprego, relacionamentos anteriores, registros financeiros, tudo. Quão fundo você quer que eu vá? Fundo o suficiente para saber com quem estou lidando. Fundo o suficiente para destruí-lo se necessário. Na manhã seguinte, Isabel estava inusualmente quieta no café da manhã. Ela cutucava sua torrada e continuava checando o telefone. A tela iluminava seu rosto cada vez, mostrando mensagens que ela rapidamente escondia. Tudo bem? Perguntei. Sim, só cansada. Seu sorriso não alcançou seus olhos. Talvez você devesse tirar um dia de folga. Descansar. Ela ergueu o olhar bruscamente. Por que você diria isso? Você tem trabalhado tão duro ultimamente. Todas aquelas reuniões tarde. Elas são importantes para minha carreira, Carlos. Eu sei. Estou orgulhoso de você. A mentira veio facilmente agora. Eu estava aprendendo a igualar seu engano com o meu próprio. Naquela tarde, Roberto Silva ligou com resultados preliminares. O namorado da sua esposa tem um histórico interessante, ele disse. 3 relacionamentos anteriores que terminaram mal. 2 chamadas de perturbação doméstica para o endereço dele nos últimos 5 anos. E ele está atualmente desempregado. Desempregado? Mas eu o vi sair para o trabalho. Ele foi demitido da construtora Silva 6 semanas atrás. Pagamentos de pensão alimentícia pendentes para uma ex-namorada em Campinas. Está 3 meses atrasado na hipoteca. E semanas atrás, exatamente quando Isabel ficou grávida. Quando seu mundo perfeito começou a desmoronar e ela decidiu que eu seria a solução. O pateta confiável, o marido estúpido que criaria o filho de outro homem e pagaria as contas enquanto ela e seu amante riam pelas minhas costas. Me mande tudo que você tem. Eu disse. Naquela noite, Isabel anunciou que ia fazer reservas para jantar no sábado à noite. Em algum lugar especial, ela disse. Tenho algo que quero te contar. Boas notícias, espero. Ela sorriu aquele sorriso ensaiado. Notícias muito boas. Sábado. Isso me dava 2 dias para fazer minhas preparações finais. 2 dias para garantir que, quando Isabel soltasse sua bomba, eu estaria pronto com uma muito maior. Passei a tarde de sexta-feira no laboratório de teste de DNA, aprendendo exatamente o que eu precisaria. Uma amostra de cabelo de Isabel seria suficiente para confirmar paternidade, uma vez que o bebê nascesse. Mas eu precisava de algo mais imediato. A técnica de laboratório, uma mulher chamada Doutora Santos, explicou minhas opções. Seus óculos refletiam a luz fluorescente enquanto ela folheava papéis.
Se sua esposa estiver disposta a fazer um teste de paternidade pré-natal não invasivo, podemos ter resultados em 72 horas. Requer uma simples coleta de sangue e um swab da bochecha do potencial pai. E se ela não estiver disposta? Então você espera até o bebê nascer, mas dado o que você me contou sobre as circunstâncias, eu recomendaria buscar aconselhamento legal sobre como lidar com a revelação. Eu já tinha aconselhamento legal. Patrícia Duarte tinha sido muito clara sobre o que eu precisava fazer para me proteger. Documentar tudo, reunir provas irrefutáveis e cronometrar a revelação perfeitamente para máximo impacto legal. Fiz uma última ligação para Roberto Silva na manhã de sábado. Preciso de um dossiê completo sobre Tiago Rodrigues até hoje à noite. Disse. Fotos, registros de emprego, antecedentes criminais, tudo. Você pode fazer? Considere feito. Aliás, descobri algo interessante. O quê? Ele tem outra namorada. Uma garçonete em São Bernardo. Estão juntos há 8 meses. Mais ou menos na mesma época que ele começou com sua esposa. Parece que Dom Juan gosta de manter várias opções abertas. O filho da puta nem mesmo era fiel a Isabel enquanto destruía meu casamento. A ironia seria cômica se não fosse tão trágica. Isabel não tinha ideia de que seu plano perfeito estava prestes a desmoronar. E quando desmoronasse, eu garantiria que ela perdesse tudo. Sábado à noite, Isabel escolheu o Romanos para o jantar, o mesmo restaurante italiano onde tivemos nosso primeiro encontro 6 anos atrás. A escolha não era coincidência. Ela estava construindo uma narrativa, criando um momento que pareceria romântico e significativo quando contasse a história mais tarde. Nossa história de como anunciamos que íamos ser pais. Ela usava um vestido azul novo e tinha feito o cabelo no salão. O perfume dela era diferente, mais caro, algo que Tiago provavelmente tinha dado. Ela estava linda e nervosa, como uma mulher prestes a mudar sua vida. Ou assim ela pensava. Pedimos nossos pratos usuais. Frango à parmegiana para ela, lasanha para mim. Mas ela mal tocou na comida. Seus dedos tamborilavam na mesa. Seus olhos desviavam dos meus, depois voltavam. A vela entre nós projetava sombras dançantes em seu rosto, fazendo-a parecer uma estranha. Carlos, tenho algo maravilhoso para te contar. O quê? Fiz minha voz soar curiosa e esperançosa mesmo. Um ator consumado agora. Ela estendeu a mão pela mesa e pegou a minha. A palma dela estava úmida de transpiração, e eu podia sentir seu pulso acelerado através da pele fina do pulso. Vamos ter um bebê. Olhei surpreso, chocado até. Sério? Fiz o teste ontem. Estamos grávidos, Carlos. Depois de todo esse tempo tentando, finalmente aconteceu. A mentira era tão suave, tão ensaiada. Ela provavelmente tinha praticado por semanas, testando cada palavra, cada inflexão. Depois de todo esse tempo tentando. Como se tivéssemos estado tentando. Como se ela não tivesse passado 3 meses me evitando. Isabel, isso é incrível. Quando isso aconteceu? Quando você está prevista para dar à luz? O médico acha que estou com cerca de 6 semanas, então o bebê deve nascer no final da primavera. Talvez abril ou maio 6 semanas. Exatamente no cronograma, calculado perfeitamente para que eu não pudesse fazer as contas e perceber a impossibilidade. Me levantei e beijei sua testa. Essa é a melhor notícia de todas. Devemos celebrar. Já pedi champanhe, ela disse, o sorriso iluminando seu rosto. Bem, cidra espumante para mim, claro. Ela colocou a mão no estômago de forma protetora, maternal. Essa performance estava sendo impecável. O garçom trouxe as bebidas. Isabel ergueu sua taça, radiante. Ao nosso futuro, ela disse. Ao nosso futuro, concordei. Então estendi a mão para dentro do bolso do paletó e coloquei um envelope pardo na mesa entre nós. O sorriso dela vacilou. O que é isso? Várias suas mãos tremeram ao levantar a aba. Dentro estavam fotografias. Isabel e Tiago Rodrigues se beijando na entrada da casa dele. Isabel e Tiago através da janela, abraçados no sofá. O carro de Isabel estacionado na frente do endereço dele, em 3 ocasiões diferentes, com timestamps claros. Também incluído estava o registro de emprego de Tiago mostrando que tinha sido demitido. Sua verificação de antecedentes criminais. Suas obrigações de pensão alimentícia pendentes. Que na parte inferior, um formulário de autorização de teste de DNA com minha assinatura já no lugar. O rosto de Isabel ficou branco como papel.
O envelope escorregou de seus dedos. As fotografias espalhando-se pela mesa como cartas de baralho, cada uma revelando uma nova camada de traição. Carlos, eu posso explicar. Sua voz era um sussurro estrangulado. Pode explicar como ficou grávida durante os 3 meses em que não fomos íntimos. Pode explicar por que tem mentido sobre trabalhar até tarde. Pode explicar, Tiago Rodrigues. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, manchando a maquiagem cuidadosamente aplicada. Mas eu não sentia pena. Apenas uma frieza que tinha se instalado em meu peito semanas atrás. Eu já sei de tudo, Isabel. De tudo. Sei sobre a gravidez desde que encontrei o recibo do Planned Parenthood há 1 mês. Sei sobre Tiago. Sei que ele está desempregado. Sei que está devendo pensão para outra mulher. Sei que você planejava passar o filho dele como meu. As pessoas nas mesas ao redor começaram a olhar, vozes baixando, garfos parando no meio do caminho para a boca. Mas eu não me importava. Deixe-os olhar. Deixe-os ver quem ela realmente era. Sei até, continuei, inclinando-me para a frente, que Tiago tem outra namorada. Uma garçonete em São Bernardo. 8 meses juntos. Então nem mesmo ao traidor você é especial. Não. A palavra saiu como um gemido. Não, isso não é verdade. É verdade. Está tudo aqui. Apontei para as fotos espalhadas. Fotos dele com a outra mulher também. Você é apenas uma entre várias, Isabel. E ele estava usando você tanto quanto você estava me usando. Isso não é verdade. Eu o amo. Ele me ama. Ele ama seu salário estável. Ele ama ter alguém para ajudá-lo com suas contas. Ele ama ter alguém estúpida o suficiente para acreditar em suas mentiras. Assim como você pensou que eu era estúpido o suficiente para acreditar nas suas. Ela estava soluçando agora, o corpo inteiro tremendo. Eu nunca quis machucá-lo, Carlos. Eu me apaixonei. Ele me fazia sentir viva de novo. Então você destruiu nosso casamento porque se sentia entediada? Porque precisava de emoção? Minha voz estava subindo agora. Anos de dor e traição derramando. Você poderia ter me dito. Poderia ter sido honesta. Poderíamos ter nos divorciado como adultos. Mas em vez disso, você escolheu isso. Escolheu me enganar. Escolheu tentar me fazer criar o filho de outro homem. Eu sinto muito. Deus, Carlos, eu sinto muito. A única questão agora, disse calmamente, é se você quer lidar com isso discretamente ou complicar as coisas. Porque tenho um advogado, tenho provas, tenho tudo o que preciso para garantir que você não ganhe nada neste divórcio. Absolutamente nada. Isabel tentou correr. Ela se levantou tão bruscamente que sua cadeira caiu para trás com um estrondo que ecoou pelo restaurante. Todos estavam olhando agora, sem nenhum fingimento de discrição. Ela tropeçou entre as mesas, o vestido azul esvoaçando, soluços rasgando sua garganta. Eu a alcancei no estacionamento. Ela estava sentada no meio-fio ao lado do carro dela, chorando nas mãos. A iluminação do estacionamento lançava uma luz dura e fluorescente, tirando toda a beleza da cena. Não havia romantismo aqui, sem música de fundo, sem final feliz. Nunca quis que isso acontecesse, ela disse sem olhar para cima. Sua voz estava embargada, quebrada. Qual parte? O caso ou ser pega? Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Eu pensei que poderia fazer funcionar. Pensei que você nunca descobriria. Pensei que poderíamos ser uma família. Uma família construída sobre mentiras, sobre traição. Você realmente pensou que eu era tão estúpido assim? Não, Carlos. Eu pensei que eu era mais esperta. Essa foi minha ruína. O silêncio pairou entre nós, pesado e final. Ao longe podia ouvir o tráfego da Avenida Paulista, a vida continuando normalmente enquanto a minha desmoronava. Você me amou alguma vez? Perguntei finalmente. A pergunta que tinha me atormentado por semanas. Sim. No começo, sim. Você era bom, Carlos. Gentil, estável. Tudo que eu pensava que queria, mas não era suficiente. Não. Eventualmente não foi. Ela limpou o rosto com as costas da mão, manchando a máscara de rímel. E não tenho desculpa para isso. Não foi sua culpa. Foi minha fraqueza, minha egoísmo. Pelo menos agora você está sendo honesta. Ela deu uma risada amarga. Um pouco tarde para isso, não acha? Sim, anos tarde. Me levantei para ir embora, mas ela agarrou minha mão. Carlos, espere. O bebê não é meu problema, é seu.
e de Tiago. Boa sorte com isso. Puxei minha mão livre e caminhei até meu carro. Não olhei para trás. Não quando ouvi ela chamar meu nome. Não quando ouvi seus soluços renovados. Não quando liguei o motor e saí do estacionamento. Era finalmente sobre. Os papéis do divórcio foram protocolados na segunda-feira seguinte. Patrícia Duarte tinha preparado tudo com antecedência. Isabel mudou-se naquela mesma semana, levando apenas seus pertences pessoais. Eu fiquei com o apartamento, os móveis, tudo. Ela não brigou. Não tinha como brigar, não com todas as provas que eu tinha. Tiago Rodrigues tentou me contatar uma vez. Uma ligação tarde da noite. Sua voz arrastada e beligerante. Alegando que Isabel tinha dito que já estávamos separados quando se conheceram. Alegando que ele não sabia que ela estava casada. Você está mentindo, eu disse calmamente. Tenho gravações suas falando sobre o marido dela. Tenho fotos datadas. Tenho tudo. Então pare de me ligar ou eu envio tudo para a polícia e para a mãe do seu outro filho em Campinas. Ele desligou. Nunca mais ligou. As semanas se transformaram em meses. A gravidez de Isabel avançava, mas não era mais minha preocupação. Ela tentou me bloquear quando pedi o teste de DNA após o nascimento, mas eu tinha direitos legais, como marido ainda tecnicamente casado na época da concepção. Patrícia Duarte foi implacável nesse ponto. O bebê nasceu em maio, um menino. Isabel o nomeou Lucas. Ela tentou me impedir de estar no hospital, mas a lei estava do meu lado. Não entrei na sala de parto. Não segurei o bebê. Apenas forneci minha amostra de DNA e esperei pelos resultados. Levou 48 horas. 48 horas de incerteza final, embora eu já soubesse a verdade em meu coração. Mas precisava da confirmação oficial, preto no branco, inegável. Os resultados confirmaram o que eu já sabia. Filho de Tiago Rodrigues. Probabilidade de paternidade 0% para mim. Quando mostrei os resultados para Isabel, ela estava sentada numa cama de hospital segurando Lucas. O bebê tinha os olhos de Tiago, seu queixo. Era óbvio agora, impossível de negar. Você ainda vai processá-lo? Ela perguntou baixinho. Por fraude? Por tentar me fazer criar um filho que não era meu? Não, respondi. Você vai sofrer o suficiente. Viver com as escolhas que fez será punição suficiente. E eu estava certo. Isabel e Tiago duraram 8 meses depois que o divórcio foi finalizado. Ela descobriu sobre a outra namorada 3 meses depois de Lucas nascer. Descobriu que ele tinha mentido sobre tudo. Sobre suas perspectivas de emprego, sobre seu passado, sobre seus sentimentos por ela. Ele estava usando ambas as mulheres, tirando o que podia de cada uma. Quando ela confrontou-o, ele simplesmente saiu. Deixou ela com um bebê recém-nascido e sem pensão alimentícia. Ela tentou processá-lo, mas ele havia desaparecido. Mudou-se para outro estado, talvez, ou simplesmente para outra cidade. Homens como Tiago eram bons em desaparecer quando as responsabilidades apareciam. Isabel me ligou chorando uma noite, cerca de 1 ano após o divórcio. Eram quase 2 da manhã. Eu estava quase dormindo quando o telefone tocou. O som estridente no silêncio do meu novo apartamento. Carlos, sou eu. Reconheci a voz imediatamente, embora estivesse mais cansada, mais derrotada do que eu me lembrava. O que você quer, Isabel? Eu só queria dizer que sinto muito, que cometi o maior erro da minha vida, que você merecia melhor. Sim, eu merecia. Houve um longo silêncio. Por que está me ligando agora? Porque Lucas está com febre e não tenho dinheiro para o médico. Porque estou trabalhando 2 empregos e mal consigo pagar o aluguel. Porque Tiago foi embora e não tenho ninguém. E eu arruinei tudo e eu só precisava ouvir sua voz. Entendo, eu disse. E entendi. Entendi que ela tinha perdido tudo. Sua segurança, seu futuro, sua dignidade. As escolhas que fizera tinham consequências. E agora ela estava vivendo com elas. Você pode me perdoar algum dia? Pensei sobre isso. Perdão. Era complicado. Perdão não significava esquecer. Não significava que voltaríamos a ser o que éramos. Apenas significava soltar a raiva. Deixar ir o veneno que tinha estado me corroendo por dentro. Talvez, respondi finalmente. Algum dia, mas não hoje. Hoje eu ainda estou curando. Eu entendo. Ela estava chorando agora. Soluços baixos que ela tentava abafar. Obrigada por atender. Obrigada por me ouvir. Cuide-se, Isabel. Cuide do seu filho.
Desliguei antes que ela pudesse responder. E desta vez, quando coloquei o telefone no criado mudo, senti algo que não tinha sentido em meses. Não era felicidade exatamente, mas era paz. Uma pequena medida de paz. 6 meses depois, vendi o apartamento na Rua das Acácias. As memórias ali eram pesadas demais. Cada cômodo assombrado por fantasmas de quem pensávamos que seríamos. Comprei um lugar menor em Pinheiros, mais perto do trabalho. Um recomeço. Continuei trabalhando na Halir de Design. Fui promovido a gerente de piso 6 meses após o divórcio. Meu chefe disse que admirava minha resiliência, minha capacidade de focar no trabalho, mesmo durante tempos difíceis. Eu não disse a ele que o trabalho era a única coisa que me mantinha são, a única coisa que fazia sentido quando todo o resto tinha desmoronado. Comecei a fazer aulas noturnas na Universidade São Judas, administração de negócios, algo que sempre quis fazer, mas nunca tinha tempo. Agora eu tinha tempo. Tinha todas as noites que costumava passar com Isabel, todos os fins de semana que tínhamos planejado passar como família. Então preenchi esse tempo com crescimento, com progresso, com construir algo novo dos escombros do meu casamento. Através de Miguel, meu primo, soube que Isabel tinha encontrado trabalho como garçonete num restaurante em Tucson, perto de onde seus pais moravam. Ela tinha voltado para casa, o bebê a reboque, vivendo num pequeno apartamento nos fundos da casa dos pais. Trabalhava turnos duplos, raramente via Lucas acordado, lutava para sobreviver. Tiago Rodrigues tinha desaparecido completamente quando os pagamentos de pensão alimentícia para seu primeiro filho o alcançaram. Havia mandados de prisão, processos judiciais, toda uma vida de consequências finalmente pegando-o. As rosas que ela plantou na nossa jardineira murcharam e morreram no verão depois que ela foi embora. Parei de regá-las em algum momento. Não deliberadamente, apenas esqueci. E quando finalmente percebi que estavam marrons e mortas, não senti remorso. Eram apenas plantas. E plantas morrem quando não são cuidadas, assim como os casamentos, assim como o amor, assim como as mentiras eventualmente desmoronam sob seu próprio peso. Às vezes, sentado no meu novo apartamento, bebendo café da manhã enquanto o sol nascia sobre São Paulo, eu pensava no que poderia ter sido. Se Isabel tivesse sido honesta, se ela tivesse simplesmente dito que estava infeliz, que queria algo diferente, que havia conhecido outra pessoa. Teria doído, mas teria sido limpo, honesto. Mas ela escolheu o engano, escolheu a manipulação. E ao fazer isso, destruiu não apenas nosso casamento, mas qualquer possibilidade de manter respeito, amizade ou até memórias decentes do que compartilhamos. Conheci alguém novo 1 ano e meio depois do divórcio. Fernanda, uma professora de ensino médio com um sorriso genuíno e olhos que não escondiam nada. Fomos devagar, muito devagar. Ela sabia sobre Isabel, sobre a traição, sobre as cicatrizes que eu ainda carregava. E ela foi paciente. Você confia em mim? Ela perguntou numa noite enquanto jantávamos no apartamento dela. Estou aprendendo a, respondi honestamente. Confiar não vem fácil mais. Eu entendo. E vou ganhar isso. Todos os dias vou ganhar isso. E ela o fez. Com pequenas ações consistentes, com honestidade brutal mesmo quando era desconfortável, com transparência em tudo. Lentamente, as paredes que tinha construído começaram a cair. Às vezes ainda pensava em Isabel. Imaginava como ela estava, como Lucas estava crescendo, se ela tinha encontrado alguma felicidade. Mas esses pensamentos vinham cada vez menos frequentemente, e quando vinham, eram desprovidos de emoção. Ela era apenas alguém que conheci uma vez, alguém que tomou decisões ruins e pagou o preço. A verdade, percebi, não era sobre vingança. Não era sobre fazê-la sofrer ou provar que estava certo. A verdade era simplesmente sobre proteger-me, sobre recusar ser cúmplice em minha própria destruição. E nisso, pelo menos, eu tinha conseguido. Às vezes, a verdade é a única justiça que recebemos, mas é suficiente. Tem que ser suficiente, porque no final, vivemos com as escolhas que fazemos, e essas escolhas nos definem mais do que qualquer outra coisa. Isabel escolheu a traição e perdeu tudo. Eu escolhi a verdade e recuperei minha vida. E essa, afinal, é a diferença entre nós.